O medo é uma reação natural a situações que representam um risco potencial para a integridade física ou psicológica. Essa reação de luta ou fuga é uma herança evolutiva crucial. Em ambientes primitivos, onde a sobrevivência era constantemente desafiada por predadores, adversidades naturais e ameaças variadas, o medo permitiu que os organismos reconhecessem rapidamente os perigos e tomassem ações que aumentassem suas chances de sobrevivência. No entanto, apesar de seu papel adaptativo, o medo também pode ser problemático quando excessivo ou desproporcional. Transtornos de ansiedade, como a fobia e o transtorno de estresse pós-traumático, são exemplos de situações em que o medo pode se tornar debilitante e interferir no funcionamento normal das pessoas. Hoje, em um contexto moderno, as ameaças podem ser mais complexas e abstratas do que os predadores ancestrais. O medo pode ser desencadeado por preocupações sociais, financeiras ou existenciais, além de situações reais de perigo. Isso mostra como a definição de medo e sua importância evolutiva evoluíram junto com a sociedade e a mente humana. A filosofia estoica oferece uma abordagem profundamente enriquecedora para lidar com o medo de maneira construtiva e transformadora. Originada na Grécia Antiga, a escola estoica propôs um conjunto de princípios que visavam não apenas compreender as emoções humanas, mas também transcender seus efeitos negativos por meio do autodomínio e da virtude. Quando aplicada à gestão do medo, essa filosofia oferece insights valiosos que podem auxiliar na construção de resiliência emocional e na busca de uma vida mais tranquila. Neste vídeo, irei lhe contar alguns princípios estoicos para te ajudar a superar seus medos. Reflexão sobre o pior cenário. Ao nos permitirmos visualizar o pior cenário possível, não estamos nos entregando ao medo ou à angústia. Pelo contrário, estamos aplicando um olhar racional e objetivo àquilo que nos preocupa. Ao trazer à tona os aspectos mais desafiadores de uma situação, estamos nos preparando mentalmente para lidar com o que quer que possa surgir, sem sermos pegos de surpresa ou dominados por reações emocionais excessivas. A prática da reflexão sobre o pior cenário tem um efeito duplo e benéfico. Primeiro, diminui o impacto emocional que o medo tende a ter sobre nós. Ao confrontar conscientemente nossos temores mais profundos, perdemos o aspecto desconhecido que os alimenta. A ansiedade perde parte de sua força quando a enfrentamos de frente, analisando seus contornos com lógica e clareza. Além disso, ao refletirmos sobre o pior cenário, ganhamos a oportunidade de nos prepararmos de maneira mais completa e eficaz. Ao compreendermos os desafios que poderíamos enfrentar, podemos desenvolver planos de ação, estratégias de enfrentamento e alternativas para lidar com as dificuldades. Isso não apenas nos empodera, mas também nos ajuda a enxergar que, muitas vezes, os piores resultados não são intransponíveis ou insuperáveis. Os estoicos nos lembram que a vida é repleta de incertezas e que enfrentar o pior cenário possível não é uma prática destrutiva, mas sim uma abordagem realista e sábia para lidar com as vicissitudes da existência. Ao desenvolver a capacidade de enfrentar nossos medos com serenidade e controle, cultivamos uma mente mais resiliente e fortalecida, capaz de enfrentar os altos e baixos da vida com dignidade e calma interior. Aceitação da impermanência. O medo, em sua essência, muitas vezes se origina da incerteza e do desconhecido que o futuro traz consigo. No entanto, os estoicos nos ensinam que o futuro é incontrolável e que, portanto, nossas ansiedades sobre ele são em grande parte inúteis. Ao invés de nos preocuparmos com o que ainda não aconteceu, somos convidados a concentrar nossa atenção no presente e a aceitar a natureza transitória da vida. Aceitar a impermanência não significa adotar uma postura passiva diante da vida, mas sim abraçar a realidade como ela é. Os estoicos entendiam que as coisas estão sempre mudando, e nossas expectativas e desejos devem se adaptar a essa realidade em constante transformação. Ao compreender que tudo está sujeito a mudanças, nos tornamos mais flexíveis em nossas abordagens e menos propensos a nos apegar a ideias rígidas que poderiam ser abaladas pelo fluxo da vida. A prática estoica da aceitação da impermanência nos ensina a enfrentar os medos de forma mais consciente e equilibrada. Reconhecemos que a maioria dos cenários temidos nunca se concretiza da maneira que imaginamos e que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, elas são transitórias e fazem parte do curso natural da vida.
nos tornamos mais capazes de questionar nossas suposições sobre o futuro, permitindo que a lógica e a razão desfaçam os medos infundados. Ao aceitar a impermanência, abrimos espaço para a gratidão pelo momento presente e pela beleza das experiências efêmeras. Ao invés de nos apegarmos a um futuro idealizado, aprendemos a encontrar satisfação na jornada e nas lições que cada momento nos traz. Essa abordagem nos permite viver com mais plenitude, mesmo em meio às incertezas da vida. Coragem. Para os estoicos, a coragem não estava ligada apenas a feitos grandiosos em campos de batalha, mas também se manifestava nas situações do cotidiano. Valorizavam a capacidade de lidar com adversidades, enfrentar medos e incertezas, e agir com firmeza em conformidade com os princípios éticos. A coragem não significava a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir de acordo com os princípios da virtude mesmo diante do medo. Uma das práticas estoicas para cultivar a coragem era o exame do cenário adverso. Eles encorajavam as pessoas a imaginar antecipadamente os piores cenários possíveis, não para induzir o pessimismo, mas para preparar a mente para enfrentar situações difíceis. Ao fazer isso, os estoicos acreditavam que uma pessoa poderia reduzir o impacto emocional do medo e estar melhor preparada para agir com coragem caso os desafios ocorressem. Além disso, os estoicos acreditavam que a verdadeira coragem envolvia a habilidade de separar o que estava dentro do controle do indivíduo daquilo que não estava. A ideia era que a pessoa deveria concentrar seus esforços e preocupações naquilo que podia influenciar, como suas próprias reações e escolhas, em vez de desperdiçar energia em eventos externos sobre os quais não tinha controle. Essa perspectiva ajudava a manter o foco na ação virtuosa, mesmo em face de desafios aparentemente insuperáveis. Ao valorizar a coragem como uma virtude fundamental, os estoicos incentivavam as pessoas a transcenderem seus medos e inseguranças, a agirem com dignidade diante das adversidades e a permanecerem fiéis aos princípios éticos, independentemente das circunstâncias. A coragem, nessa visão, não era apenas um ato heróico ocasional, mas sim uma qualidade que deveria ser cultivada e praticada diariamente para viver uma vida virtuosa e significativa. Ao abraçar os princípios estoicos como o autodomínio, a atenção plena e a aceitação, somos capacitados a enfrentar o medo de maneira construtiva e transformadora. A filosofia estoica não promete eliminar completamente o medo, mas oferece uma estrutura valiosa para desenvolver resiliência, coragem e tranquilidade diante das incertezas da vida. Ela nos convida a adotar uma perspectiva mais ampla e a encontrar força na capacidade de dominar nossas emoções e agir com virtude, independentemente das circunstâncias que possam despertar o medo.